Será que você lembra há quanto tempo serve a Jeová? Pode ser que você já está há anos servindo a Jeová de forma fiel e dando o seu melhor para agradá-lo. Ou pode ser também que você começou a servir a Jeová agora, está a conhecê-lo e a se esforçar a fazer a vontade dele. Mas agora a pergunta é: será que você tem se esforçado a aplicar tudo o que aprende da palavra de Deus? E por outro lado, será que é tão necessário, é tão urgente fazermos isso? Nos esforçamos a colocar em prática todas as coisas que aprendemos da Bíblia? Essas duas perguntas serão respondidas nesse discurso, queridos irmãos, e para responder, vamos usar o exemplo de um rei do passado. Ele foi rei de Judá, Josias. Josias foi alguém que sempre demonstrou apreço pelas coisas de Jeová. Certo dia, ele ouviu a leitura da palavra de Deus com muita atenção e a reação dele nos chama a atenção. Eu convido, por favor, os irmãos, para acompanharem o livro de 2 Crônicas, capítulo número 34, versículos 18 a 19. Esse texto diz o seguinte: Safã, o secretário, também disse ao rei: Hilquias, o sacerdote, deu-me um livro. E Safã começou a lê-lo perante o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou a sua roupa. Nós podemos visualizar essa cena na imagem de capa do nosso manual de atividade. Os irmãos conseguem fazer um quadro mental de como o rei Josias sentiu-se ao ouvir a leitura da palavra de Deus, daquele trecho que Safã e outros haviam lido para ele? Queridos irmãos, quando nós olhamos para essa reação de Ezequias, nós percebemos que, com certeza, há uma lição importante a tirar disso. É interessante que, mais do que ouvir a leitura, o rei Josias ele esforçou-se a tentar entender o que havia lido. Que provas temos disso? Veja os versículos número 21 do capítulo número 34. Vão, são palavras do rei Josias. Consultem a Jeová por mim e pelos que ainda restam em Israel e em Judá a respeito das palavras do livro que foi encontrado. Pois o furor de Jeová, que será derramado contra nós, é grande, visto que nós, os nossos antepassados, não cumpriram a palavra de Jeová, nem fizeram tudo o que está escrito neste livro. Essas palavras do rei Josias deixa claro que Josias não apenas queria ouvir o que a palavra de Deus dizia. Não, ele estava disposto a esforçar-se a entender o sentido daquelas palavras. Ele estava disposto a fazer um esforço redobrado para conseguir entender plenamente o que Jeová esperava dele. Era isso que o rei Josias estava a fazer. E depois dele primeiro ouvir e depois entender, ele fez o que é mais importante, que tem a ver com o tema do nosso discurso. Veja, por favor, os versículos número 33 do capítulo 34. Em seguida, Josias removeu todas as coisas detestáveis de todas as terras dos israelitas e fez com que todo Israel servisse a Jeová, seu Deus. Enquanto ele viveu, não deixaram de seguir a Jeová, o Deus dos seus antepassados. Os irmãos conseguiram perceber o que o rei Ezequias fez em relação ao que ele ouviu e depois entendeu da palavra de Deus? Os versículos são bem claros. Ele removeu todas as coisas detestáveis das terras dos israelitas. O que é que envolviam essas coisas detestáveis? Talvez fossem ídolos. Talvez fosse a adoração falsa a outros deuses. Talvez fosse pessoas que não eram boa influência para os seus irmãos, os israelitas lá naquele tempo. Tudo o que tinha a ver com coisas detestáveis, o rei Josias removeu dali. E algo interessante, queridos irmãos, é que a parte final do versículo número 33 diz que enquanto o rei Josias viveu, ninguém deixou de seguir a Jeová. Ou seja,
Nós conhecemos bem a história de Israel. Ora serviam a Jeová, ora não. Ora o obedeciam, ora não. Mas quando o rei Josias esforçou-se a aplicar o que havia lido da palavra de Deus, foi de tal modo que ele conseguiu incentivar o povo a fazer o mesmo. E nota, ninguém, mas ninguém mesmo, deixou de adorar a Jeová durante o reinado dele. Qual é a lição que nós podemos aprender, queridos irmãos? A lição é bem clara, meus irmãos. Nós devemos esforçar-nos a aplicar tudo o que nós estamos a aprender da palavra de Deus. Aqui no Salão do Reino, queridos irmãos, nós aprendemos muitas coisas sobre Jeová, conseguimos discernir sobre princípios bíblicos, conseguimos entender histórias bíblicas, nós conseguimos até ver aspectos da nossa vida cristã e qualidades que, como cristão, precisamos demonstrar. Será que nós estamos a aplicar toda essa informação que aprendemos? A organização de Jeová, queridos irmãos, é uma organização que leva muito a sério a qualidade de ensino. A cada ano que passa, nós melhoramos muito na nossa forma de ensinar, nas nossas abordagens, seja no ministério ou aqui nas reuniões. O objetivo disso é nos ajudar a entender de forma clara o que Jeová Deus espera de nós. Mas agora e nós, da nossa parte, com toda essa gama de informação, sejam ela no formato impresso ou eletrônico, será que nós estamos a aproveitar tudo isso e a aplicar o que nós estamos a aprender da palavra de Deus? Queridos irmãos, como Josias, nós queremos fazer isso, mas talvez os irmãos se perguntem como, de forma prática, nós podemos fazer isso. É simples, queridos irmãos. Por exemplo, a imagem do nosso manual de atividade, na página número 12, ela mostra um irmão que decidiu parar de usar determinados jogos do videogame porque eles influenciam a violência ou até a morte, coisas que Jeová detesta. Na realidade, a diversão sadia é um dos aspectos que a organização de Jeová também nos ensina bastante. Esse irmão, provavelmente depois de ler uma matéria que falava disso, ele percebeu logo que deveria fazer mudanças. Ele entendeu que deveria se esforçar a pôr em prática o que aprendeu. Mas agora, e no nosso caso, será que nós, quando nós gostamos muito de fazer alguma coisa, e depois aparece uma matéria a falar sobre aquele assunto, nós ainda relutamos a dizer que não, eu posso fazer isso e vou me controlar? Não, eu posso fazer isso, senão vai me influenciar? Talvez seja questões de amizade. E lá, nós no trabalho, nós dissemos assim, não, eu sou testemunha de Jeová, sou uma pessoa concentrada, apesar desse conselho da semana passada, na reunião Vida e Ministério, especificamente no estudo bíblico, ainda assim eu me concentro, eu sou forte, eu consigo lidar com isso. Será que nós agimos assim? Pode ser também que seja numa outra circunstância. Talvez nós gostamos muito de assistir determinado seriado ou novela e de repente nós recebemos informações de que coisas como essa, divertimentos como essa, podem nos levar à ruína, podem nos levar a cometer erros graves. Não faz parte do fruto do Espírito, não faz parte daquilo que Jeová espera de um cristão. Será que nós procuramos desculpas para que não, eu posso fazer isso? Isso não é tão grave. Pode acontecer comigo, mas eu não vou deixar chegar até aquele nível. Será que nós agimos assim? Será que estamos a procurar uma emenda ou desculpas para não aplicar tudo o que aprendemos da palavra de Deus? Ou até pode ser também que nós tenhamos uma vida dupla, achando que é algo normal. Pode ser que estejamos a namorar um descrente ou uma descrente. Será que nós estamos a procurar formas de justificar o nosso erro e não aplicar tudo o que aprendemos da palavra de Deus? Se você se confrontar com essa dúvida, querido irmão, lembre-se do exemplo do rei Josias. Ele foi alguém muito experiente. Ele rasgou as suas vestes porque realmente queria entender o que Jeová espera dele. E quando entendeu, ele aplicou tudo o que aprendeu. Que seja a nossa determinação, queridos irmãos. À medida que vamos adorando a Jeová, seja já por muito tempo, ou seja, começando agora, queremos colocar tudo em prática o que aprendemos da palavra de Deus.